Bom dia a todos e todas. Esta é uma reunião ampliada, não deliberativa, da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e que tem por finalidade atender a 2 requerimentos com convidados externos para discutir 2 temas importantes. O primeiro é sobre arborização urbana e o segundo é sobre adaptação climática, e especialmente na região do Vale do Itajaí. Os requerimentos são o requerimento de número 283/2025, que trata da apresentação do Manual de Boas Práticas na Arborização Urbana em municípios brasileiros, a engenharia das infraestruturas verdes para a sustentabilidade e resiliência às mudanças climáticas, organizado pelo sistema Confea-CREA e Mútua. E para fazer esta apresentação do Manual de Boas Práticas na Arborização Urbana, eu vou convidar aqui, com muita alegria, a Elisângela Bortoluzzi. Ela possui curso técnico em agropecuária pela Escola Agrotécnica Federal de Concórdia, graduada em Engenharia Florestal pela Universidade do Oeste de Santa Catarina, com estágio final no curso de empresa Energix, especialização em perícia e auditoria ambiental pelo Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e atua como profissional liberal desde 2010. Em 2008, iniciou como perita associada à empresa Grane Brasil Avaliações e Perícias Engenharia Limitada, onde atua com perícia judicial até o momento. Em 2018, entrou como conselheira na Câmara Especializada em Engenharia Florestal do CREA, onde assumiu cargos de diretoria em 2022, coordenadora da Comissão de Meio Ambiente em 2023 e 2024 e coordenadora adjunta do CEF em 2024 e 2025. Participa do Condema Garopaba como conselheira de 2017 até o presente data, assumindo a presidência do Conselho em 2019 a 2023. Participa como conselheira do CONSEMA, na plenária do Conselho e em câmaras recursais e técnicas, e assumiu a diretoria de licenciamento e fiscalização ambiental do Instituto de Meio Ambiente em Garopaba no período de fevereiro de 2023 a julho de 2024. E é uma das autoras do Manual de Boas Práticas na Arborização Urbana para os municípios brasileiros do sistema Confea-CREA. Então, vou convidá-la a sentar aqui conosco, pode ficar aqui do nosso lado, fica bem à vontade. Muito obrigado pela presença. Só para informar que a gente tomou conhecimento sobre esse material numa das atividades do CREA, né, do Programa CREA Sustentável, e dentro dos debates a gente foi apresentado esse material. Ele corrobora com a tramitação da política estadual de arborização urbana aqui nesta casa, que nesse momento está sob diligência externa à Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, já passou na Comissão de Constituição e Justiça, e é uma matéria muito importante, né, para a gente avançar. E também poder ter o CREA como o conselho super importante, também assumindo, né, essa parte mais técnica de normas, é bem importante a gente tê-la conosco. Muito obrigado. E eu vou também agora convidar, né, para o segundo requerimento, para sentar aqui conosco na mesa, atendendo o requerimento de número 25 de 2025, com o objetivo de apresentar os estudos sobre o enfrentamento das mudanças climáticas e a neutralização de carbono promovidos pelo ICLEI, Governos Locais pela Sustentabilidade, bem como a exposição dos planos regionais de ação climática no estado de Santa Catarina. Para isso, eu vou convidar a representante do ICLEI, a Cibele Carneiro, que é jornalista, pós-graduada em Políticas Públicas Ambientais, ESG, e Gestão Estratégica de Negócios. Atualmente é representante institucional do ICLEI para a região Sul e Mato Grosso do Sul. Por favor, fique à vontade aqui com a gente, Cibele. Obrigado pela vinda. A gente também tomou conhecimento sobre o trabalho do ICLEI na região do Médio Vale do Itajaí, na região do Vale Europeu, quando fomos visitar as associações de municípios da região, mas também encontrando, né, a Cibele e o ICLEI em vários lugares importantes, especialmente no nosso estudo já há alguns anos na perspectiva das soluções baseadas na natureza e também junto ao esforço de adaptação climática para as cidades do mundo e de Santa Catarina. Então, muito bom estar com vocês aqui. Essa é uma reunião
ampliada, não deliberativa da comissão, mas ela está sendo transmitida pelas redes sociais, pelo YouTube, pela TV da Assembleia Legislativa, e ela também fica aqui para nós como instrumento e como documentado o debate sobre as matérias que tramitam nessas duas áreas. Tá? Então, fiquem muito à vontade, eu acho que o Caio combinou com vocês 20 minutos para cada uma. E eu vou passar, então, para a Elisângela Bortoluzzi, que ela faça, então, a apresentação do manual. Por favor, fique à vontade. Bom dia, deputado. De início, eu gostaria muito de agradecer pela sua pronto atendimento, né, quando conversamos naquela ocasião sobre o Manual de Boas Práticas. É um manual muito importante que a gente quer, é um trabalho que a gente realizou e a gente quer que chegue em todos os gestores públicos e em toda a sociedade, porque vê a importância. Então, agradecer muito pelo seu apoio. Eu trouxe uma pequena apresentação falando um pouquinho desse Manual de Boas Práticas para que a gente possa começar a se familiarizar um pouquinho mais com isso. Então, dentro do manual, a gente chama como a engenharia das infraestruturas verdes, porque a gente entende que a sustentabilidade, a resiliência e todas as mudanças climáticas, que depois ela vai trazer também, começa se trabalhando dentro da infraestrutura verde, né? Então, a gente fez um guia para gestores públicos e para toda a sociedade, falando da arborização. E uma das coisas que a gente trouxe com muita ênfase é em relação ao profissional habilitado, que a gente precisa ter um profissional habilitado que conheça, que tenha estudado, para que possa fazer essa orientação. Falando um pouquinho do CREA, né, da entidade do conselho que eu represento, então, é uma entidade de classe, né, que promove a integração social e que trabalha com a fiscalização. Hoje, a gente tem mais de 82 mil profissionais registrados no sistema e mais de 23 mil empresas registradas também, isso só dentro do CREA Santa Catarina. Então, quem faz parte? As entidades de classe, as universidades, os sindicatos, e nós temos uma caixa de assistência que é exclusiva para o sistema Confiacrea, que é a mútua. A gente tem outros materiais também, deputado, que a gente trabalha, e outras comissões, além da Comissão de Sustentabilidade do CREA, a gente tem a Comissão de Acessibilidade, onde a gente já fez uma cartilha de acessibilidade. Nós temos o Manual do Síndico, a cartilha da Engenharia Pública e orientações sobre REURB também. Além de ter uma universidade corporativa dentro do CREA, que é a Unicrea, e diversos outros trabalhos, inclusive na área tecnológica, para apoiar os nossos profissionais do sistema. Em se falando do nosso manual, foi um trabalho feito a várias mãos. Então, quem participou? Todos os coordenadores das câmaras especializadas dentro dos seus estados, né? E a gente tem uma Câmara Nacional. E dentro dessa Câmara Nacional que a gente acabou fazendo esse manual. Participaram conosco também a Coordenadoria das Câmaras Especializadas de Agronomia Nacional. E tivemos uma equipe técnica, onde eu, de Santa Catarina, e a engenheira florestal Maria Rosa Sec, que está nos acompanhando também, somos as únicas autoras de Santa Catarina. Então, em que contexto a gente está falando? No nacional, e em relação à cobrança para que os municípios implementem essa arborização urbana, né, no Planal, que a gente, inclusive, teve em Curitiba, na oficina. Você estava lá também, né? O ICLEI é um dos apoiadores, né? Um dos acho que os apoiadores do governo federal como implementador das oficinas. Isso. E tiveram um papel importantíssimo, inclusive, nessa oficina de Curitiba, que foi que eu participei, que a gente participou. E, dentre os parceiros, o Sistema Confiacrea também é um dos parceiros, junto com o Ministério do Meio Ambiente, para o Planal. Então, além da política nacional, também a política estadual e, principalmente, a municipal.
A municipal hoje é a que a gente entende que tem mais dificuldade técnica para elaborar e implantar esses planos. Então, o que ocorre com os municípios brasileiros, principalmente os pequenos municípios? Eles não têm muitos profissionais habilitados na área que possam ajudar e que possam elaborar esses planos. Eles têm problema com recurso nas áreas básicas. Então, a arborização é importante, o meio ambiente é importante, mas, na verdade, os pequenos municípios precisam da importância priorizar. E, muitas vezes, essa área ambiental não é a prioridade. E a gente precisa trabalhar na prevenção. Hoje, a arborização urbana ela se tornou uma excelente ferramenta para a prevenção das mudanças climáticas. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, esse é o lançamento do manual, que ele foi lançado em 2024, em comemoração ao Dia do Engenheiro Florestal, que é dia 12 de julho. Então, foi lançado pelo CONFEA. Essa é a equipe que trabalhou. A gente traz muitos benefícios da arborização urbana, né? Então, a gente sabe que tem o conforto térmico, que diminui a temperatura, a qualidade do ar, a gestão hídrica através da permeabilidade, a redução do ruído, a economia da energia e, principalmente, o bem-estar social, que a gente sabe que melhora tanto a saúde física quanto mental, além de ter um embelezamento maravilhoso nas cidades, né? A gente tendo áreas verdes, a gente consegue respirar e pensar muito melhor. Então, a gente traz a importância do profissional habilitado, né? No nosso caso, dentro do nosso conselho, são os engenheiros florestais e os engenheiros agrônomos, que são os especialistas que estudam e têm na sua lei, né, na sua resolução, os artigos com essas atribuições para trabalhar com silvicultura, com manejo, com as propriedades físico-mecânicas da madeira. Isso é muito importante para evitar acidentes, né? Também a fitopatologia, a fitossanidade, porque a gente vê muitas árvores que acabam sendo podadas as raízes, e aí acaba vindo um temporal e ela está desestruturada e acaba caindo e causando prejuízo nos municípios. Então, isso é um fator muito importante que se tenha esse conhecimento técnico em se falando de fitossanidade, em se falando de propriedades físico-mecânicas da madeira. A gente trouxe um pouquinho sobre a legislação aplicada, as principais leis e normas e resoluções do CONAMA que precisam ter conhecimento dessas resoluções e legislações para que se faça um plano de arborização que seja realmente aplicável. O diagnóstico da arborização, a importância desse diagnóstico, né, tanto das variáveis quanto do processo em si. Hoje, um dos principais problemas enfrentados, ou desafios, digamos assim, seria as infraestruturas, né? As calçadas, a rede de esgoto, a fiação, que hoje a gente tem, é um grande problema. Você vê hoje a poda realizada pela... até a gente está em conversa com a Celesc, e hoje isso tudo é terceirizado, então para eles é um tanto quanto difícil também que se tenha essa formação de pessoas que tenham formação para fazer essa poda, mas a gente vê coisas horríveis, né, em relação à rede de fiação. Então, tudo isso e todo esse processo que a gente vai fazer até chegar no plano de arborização, né? Desde a seleção de espécies, o planejamento, quais são os recursos que eu vou ter, como eu vou conseguir esses recursos. Em relação ao cronograma de manutenção, a gente sabe que, para que a gente possa ter uma árvore saudável, a gente precisa acompanhar ela, né, trabalhar, cuidar dela, ter boas práticas de poda. Então, isso a gente trouxe bem claro.
a seleção das espécies, tanto os critérios quanto a importância de se ter espécies nativas, né, até mesmo para a biodiversidade em si e para o equilíbrio, né? A gente precisa ter um equilíbrio. Então, a gente traz alguma coisa sobre os grupos ecológicos recomendados também. E uma das coisas que a gente acha muito importante, o envolvimento da comunidade. A gente precisa estar trabalhando com workshops, a gente precisa levar palestras. Não adianta nada a gente plantar uma árvore, o poder público ir lá plantar uma árvore, se o munícipe que mora na frente, que está ali do lado, não cuidar, se o menino que está jogando bola não cuidar para não bater a bola ali. Então, a gente precisa ter essa cumplicidade da sociedade junto com o poder público para que a gente possa ter êxito nisso. Então, a gente colocou bastante coisa sobre esse envolvimento, né? Sobre como fazer essas campanhas, essa mobilização e o engajamento, e também as parcerias que a gente pode conseguir e colaborar. Desde as secretarias de meio ambiente, as escolas, as universidades que podem trabalhar com extensão e pesquisa, as empresas privadas, as ONGs e as associações de bairro. A gente colocou alguma coisa também sobre como conseguir esses recursos para os projetos, porque hoje a gente tem muitas fontes de financiamento e muitas oportunidades legais em relação à compensação ambiental, a multa em cima de autuações ambientais, compensação florestal. Então, dentro das prefeituras, tem como se trabalhar isso também. E como algumas considerações finais, né? Então, o conhecimento que é disponível, que a gente tem hoje dentro do CREA, os profissionais habilitados, né? Trabalhar com recursos acessíveis, então a gente trouxe ali algumas fontes de financiamento e como o governo municipal pode conseguir essas fontes de financiamento. Hoje a gente está trabalhando muito com as cidades resilientes, então a gente, através da arborização urbana, a gente quer colaborar com essa preparação para essas mudanças climáticas, né? E a qualidade de vida que a gente sabe que a gente precisa ter, né? Tanto a sanidade mental quanto poder ter um bem-estar visual de você estar num ambiente agradável. Então, isso foi uma iniciativa do CONFIA, da Câmara Especializada em Engenharia Florestal e Engenharia Agronômica, com a colaboração da SBAL e da SBEF, que é a Sociedade Brasileira de Engenheiros Florestais, e o CREA Santa Catarina apoiou, né, com a gente colaborando com o manual. Então, tem um QR Code, né, se alguém tiver interesse em acessar o manual online, a gente tem o QR Code. É isso, deputado. Obrigada. Elisângela, nós é que agradecemos. Eu acredito que seja um primeiro momento nosso aqui na Assembleia Legislativa de estar conhecendo esse material. Eu acho que ele vai ser muito útil, primeiramente, né, para também subsidiar a tramitação do projeto de lei que prevê a instalação do plano ou da política, não do plano, da política estadual de arborização urbana. Depois vai ficar sob a responsabilidade do Executivo de elaborar o plano, obviamente, né? Mas a gente já percebe que é uma matéria muito bem recebida aqui na casa por o Estado construir diretrizes assim gerais em relação ao incentivo à arborização urbana nos municípios catarinenses, né? A gente teve uma pesquisa recente demonstrando que grandes cidades catarinenses têm um déficit de arborização urbana, né? Especialmente pela dinâmica e pela velocidade com que crescem, não acompanham e a ausência de planos municipais, como muito bem falaste, né? E certamente, engenheira Elisângela, a gente vai precisar dessa parceria do CREA, parceria da Câmara Técnica de vocês, do manual, para a gente poder também fazer valer, né? Não só legislar, mas fazer valer uma lei. E o nosso objetivo maior é que haja, né, profissionalização no processo de arborização urbana.
né, para que a gente evite esses problemas do qual tu indicasse, né? A questão das calçadas, a questão das infraestruturas urbanas, né? A escolha de espécies adequadas, seguir as normas técnicas vigentes, né? Então, muito importante ter esse material. Te agradecer, se quiseres fazer alguma consideração final, fica à vontade. E a gente vai ter outros momentos aqui na casa, certamente, assim. Então, deputado, nós que agradecemos, né? Enquanto CREA, a gente está à disposição para tirar dúvidas e contribuir no que a gente puder, né? O nosso trabalho é em prol da sociedade, então a gente está à disposição e agradecer muito por esse espaço para que a gente possa divulgar. A nossa intenção é que isso chegue ao alcance de pelo menos todos os gestores públicos do Estado e do Brasil, né? A gente está trabalhando aqui em Santa Catarina, mas a gente tem os outros autores trabalhando nos outros estados, então a nossa intenção é que chegue em todos os municípios brasileiros e que a gente possa fazer um pouquinho da diferença. Legal. Obrigada. Eu vou sugerir, falar aqui com o secretário da comissão, o Caio, para a gente encaminhar de forma digital para o nosso mailing e enviar para todos as prefeituras municipais, através do sistema da Assembleia Legislativa, a gente disparar uma mensagem falando dessa reunião ampliada e encaminhando o link, né, do manual de forma digital. Acho que a gente pode fazer isso e também já informar os gestores municipais da tramitação da matéria aqui na casa, né? Tá bom? Muito obrigado, Elisângela. Eu vou passar, então, agora para a Cibele, que é representante do ICLEI, para a gente conferir o requerimento 25/2025. Fica à vontade. Obrigada, Marquito, pela oportunidade. Sempre um prazer dividir algumas mesas aí contigo. Elisângela, prazer, maravilhoso o trabalho de vocês. Muito bom saber que o Conselho se envolveu de forma tão abrangente com relação à questão da arborização urbana. A gente, enquanto ICLEI, né, a gente participou e geriu, coordenou as oficinas regionais do Planal do Governo Federal em todo o Brasil. Então, bom saber que você estava lá em Curitiba, eu não estava. A gente fez também uma em Campo Grande, ali do Centro-Oeste, fizemos em vários locais, Manaus, se não me engano, foram vários locais. Enfim, é um tema latente, extremamente importante, né, para a gente tornar nossas cidades mais resilientes às questões climáticas. A arborização é fundamental para diversos pontos. Queria agradecer também o convite, novamente, e explicar um pouquinho. Vou pedir para o colega... Tem como passar aqui? Vamos ver se eu vou conseguir com... Tá. Deixa eu ver se está funcionando. Muito bom. Então, tá. Obrigada, queridos. Deputado, a gente veio, né, com a missão de explicar um pouquinho o que a gente está fazendo regionalmente, mas eu acho que é importante eu explicar antes o que é o ICLEI, né? O ICLEI é uma rede global, a gente atua há 35 anos globalmente, incentivando o avanço e a implementação das grandes agendas globais de sustentabilidade. Então, atualmente, a gente trabalha, né, temos como associados mais de 2.700 governos no mundo inteiro, em 130 países, e esse mapinha que está aí é um pouquinho da nossa operação global. A gente tem mais de 20 escritórios em todo o globo, e o nosso secretariado global ele fica em Bonn, na Alemanha. E como é que a gente trabalha, né? Como é que a gente nasceu e como é que a gente vem trabalhando? Nós fomos criados dentro da sede da ONU em Nova York, em 1990, com uma provocação das cidades e dos estados, das regiões, enfim, que não tinham voz nem vez nos fóruns multilaterais. Então, a gente não é um organismo da ONU, mas a gente já é uma rede que já nasceu conectada e trabalhando em rede. E a gente nasceu justamente para isso, para ser um espaço de representação das cidades e dos estados perante os grandes fóruns multilaterais. Então, atualmente, e desde então, quando foram criadas as COPs de clima, a gente tem a cadeira de representação e representamos os estados e os municípios perante a UNFCCC e também nas COPs de biodiversidade.
todos os anos a gente está lá com um stand apoiando o que a gente chama de o stand, o pavilhão das cidades e dos municípios na COP. Viemos, né, também num esforço bastante intensificado ao longo dos anos, trabalhando com cooperação internacional. Essa cooperação internacional ela continua existindo, mas a gente também atua atualmente com portfólios de soluções para os nossos associados. Aqui um pouquinho dos benefícios, né, do associado fazer parte da rede. Então, um município, um estado que resolve se vincular ao ICLEI, ele tem, primeiramente, um acesso privilegiado a essas informações internacionais. São as agendas globais de sustentabilidade, que, de tempos em tempos, nos grandes fóruns multilaterais, acabam sendo acordadas. E a gente sabe, né, da dificuldade que os municípios e os estados têm de entender essas agendas e de implementar. Então, o que o ICLEI faz? Justamente facilita esse entendimento e essa tradução para a implementação nos estados. Queria só trazer aqui como uma das referências, né, a nossa parceria que a gente tem com o Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia, que a partir do momento que é uma das maiores redes de governos locais do mundo, somos parceiros deles também, nós somos uma rede que trabalha e atua em rede, e o Pacto Global, né, o GECOM, que a gente chama a sigla, eles têm como meta, a partir do momento que o prefeito se compromete com a rede, de avançar com o que a gente chama hoje de conformidade climática. Então, fazer inventário de emissão de gás de efeito estufa no primeiro ano de assinatura do compromisso com o GECOM, no segundo ano, a análise de riscos e vulnerabilidades climáticas e, no terceiro ano, o plano de ação climática, que vem com ações de mitigação e adaptação. Por que eu chamo a atenção para isso? Porque o ICLEI, ele olha para todas essas agendas, ele trabalha com todas essas agendas e as soluções que a gente traz e que a gente fomenta junto aos nossos municípios, seja por meio de capacitações gratuitas para os associados, seja por meio de apoio técnico específico para alguns associados, eles estão sempre olhando para todas essas agendas, territorializando e conversando com esses grandes compromissos globais. Aqui é um pouquinho da nossa operação na América do Sul. A gente tem mais de 150 associados na região. Nossa maior operação é no Brasil. E a gente tem, aqui em Santa Catarina, que eu queria chamar a atenção, né, olhar para a questão mais regional, a gente tem entre os associados tanto o Governo do Estado de Santa Catarina, quanto a Prefeitura de Florianópolis e o município de Blumenau. Afora isso, a gente está trabalhando, né, com a região do Médio Vale do Itajaí, que é um projeto extremamente robusto, desafiador, mas que está nos trazendo assim, muito conhecimento em cima das complexidades que se apresentam na região. A gente trabalha com 17 municípios que estão vinculados atualmente ao SINV e à ANV. O SINV tem 14 municípios, que é o consórcio, né, de municípios ali da região do Vale do Itajaí, e a ANV tem outros 14. Em comum, são 11 municípios. No total, são 17 que, pela primeira vez, estão trabalhando de forma conjunta, né? Então, primeiro, esse recorte dessa regionalização histórica, né, a primeira vez que isso acontece. O parceiro financiador é o BRDE, que, por meio do Fundo Verde, está financiando a fundo perdido esse projeto, que eu vou trazer daqui a pouco, que está vinculado com esses compromissos e agendas que eu trouxe anteriormente. E o ICLEI é o parceiro implementador, por conta, né, do seu histórico de implementação desse tipo de agenda globalmente. O que é que a gente está fazendo lá no Médio Vale do Itajaí? É o que a gente chama de conformidade climática, mas eu coloco aqui um conformidade climática plus. Conformidade climática seria a gente só olhar para inventário, análise de riscos e o plano de ação. Mas ali nessa região, a gente está atuando de forma mais ampla e mais consistente. A gente olha para as questões de mitigação, para as questões de adaptação, de biodiversidade, de gestão de riscos e também para o planejamento climático. Como é que a gente está operando ali, deputado? Nós, primeiro, agora, acabamos de finalizar a governança climática, que vai ser o grupo
e os stakeholders que vão trabalhar ao longo de todo esse período. Começou em julho, né? A gente deu o start. Na verdade, o contrato foi assinado em janeiro. Em julho, a gente, de fato, iniciou, porque a gente teve um momento grande de preparação dos documentos e do plano de trabalho junto ao SINV e à ANVI. Em julho, a gente iniciou o processo de implementação da governança climática, que finalizou agora, finalzinho do mês de setembro, e agora a gente está avançando com os outros documentos, que é o inventário de emissão de gás de efeito estufa, que vai olhar para a parte de mitigação, ou seja, identificar quais são as fontes emissoras, principais fontes emissoras da região, para depois, lá no planejamento climático, a gente poder dizer e priorizar quais são as iniciativas que a gente precisa executar, implementar, para chegar num território carbono neutro até 2050, que é uma meta voluntária global que municípios, estados e governos federais, nacionais, vem tratando, tá? Vem se comprometendo. Adaptação. A gente está elaborando lá, já iniciamos também, a análise de riscos e vulnerabilidades climáticas, que são... são diversas camadas de riscos e vulnerabilidades que a gente está localizando na região. Essa região, ela é famosa pelas suas enchentes por conta da bacia ali do Vale do Rio Itajaí a sul. Mas há outros problemas, né? A questão de ondas de calor, proliferação do mosquito da dengue, outros pontos como deslizamento de terras, enfim, áreas de risco, tudo isso a gente está olhando dentro desse diagnóstico de adaptação, para também depois chegar lá no planejamento climático, estabelecer, junto com essa governança que foi formada, quais são as prioridades para tornar aquele território mais adaptado, mais resiliente. O diagnóstico de biodiversidade, ele vai olhar para os serviços ecossistêmicos, né? Vai identificar as carências ali de serviços e o que pode ser potencializado, conversando tanto com a agenda de mitigação quanto com a agenda de adaptação. Também contribuindo ali para ter um planejamento climático mais robusto, olhando para o que a natureza pode nos oferecer em termos de serviços ecológicos. A parte de gestão de riscos, ela é o plano de redução de riscos que a gente chama, é um plano de contingência plus também, que eu gosto de falar. Ele não vai olhar só para a parte de resposta, ele vai olhar para 5 diretrizes da Política Nacional de Defesa Civil e vai atender ali esses pontos. Então, é um trabalho bem focado nas defesas civis da região, que faz todo sentido para essa região tão vulnerável climaticamente às intempéries, aos eventos extremos, especialmente de chuvas fortes, né, de tempestades, enfim, e de inundações. Tudo isso, né, depois finalizado, a gente avança com um plano de ação climática, de fato, para mitigar e adaptar a região, e vamos ter uma plataforma depois de monitoramento para que não só essas cidades possam ir avançando e vendo, medindo, entendendo ali, fazendo a gestão desse planejamento climático, quanto a sociedade civil também possa acompanhar, vai poder acompanhar, vai poder ficar por dentro do que está acontecendo. Isso tudo vai ajudar a região a estar preparada para se tornar um território um pouco mais adaptado, um pouco mais sustentável, com redução de emissões. Isso por isso que a gente chama de conformidade climática plus, que é justamente isso, olhar para a emissão de carbono e olhar para a questão de resiliência. É um pouquinho aí do que a gente está fazendo, assim, de forma muito resumida, e a gente sabe, deputado, que, atualmente, os grandes bancos de desenvolvimento, os bancos e os financiadores, cada vez mais vêm solicitando que as cidades, que os estados tenham um planejamento mínimo, que é inventário, análise de riscos e plano de ação, para que eles liberem financiamento. Então, a gente sabe que, ao fim e ao cabo, o que a gente está fazendo aqui é tornando essa região passível de receber diversos tipos de financiamento verde para a região, para a implementação de suas ações. Hoje existe um gap entre o planejamento e a implementação de iniciativas. Estamos chegando aí na COP30, que é a COP da implementação. Eu costumo dizer que eu venho dizendo, né, que esses documentos são documentos antes da implementação, que a gente já poderia estar mais avançado, mas a gente
conhece a complexidade, sabe das dificuldades dos municípios, dos estados de terem a sua política climática robusta, mas, enfim, esses são documentos que vão preparar a região para, de fato, implementar e para acessar recursos. Então, é um pouco do que a gente está fazendo lá. Esses são os municípios que a gente está trabalhando. Então, como eu falei, ali são 11 municípios comuns, né, do CINV e da ANV, 3 só do CINV, 3 da ANV. Então, Blumenau, por exemplo, está ali, que é nosso associado. A gente está muito feliz de estar podendo contribuir ali com esse nosso associado de forma mais robusta, dentro dessa perspectiva de um recurso a fundo perdido para os municípios. E aqui um pouquinho dos desafios comuns e das oportunidades comuns. Então, os desafios é justamente a gente trabalhar numa região com municípios tão diversos, que vai do médio município a um pequeno município, com agendas diversas. Então, às vezes, o que é prioridade no município não é no outro. Então, fazer esse entendimento e trazer todo mundo para esta agenda comum é um desafio, mas é um desafio bom, né? É um pouco e muito do trabalho do ICLEI, que é justamente influenciar os nossos associados e aonde a gente atua, nos territórios que a gente atua, para olhar para essa questão climática, para essa questão de sustentabilidade, para essa questão de biodiversidade, que, ao fim e ao cabo, é uma pauta econômica, né? Eu costumo falar, mudança climática não é uma pauta de meio ambiente, mudança climática é uma pauta econômica, porque quando o desastre acontece, todo mundo sabe o que acontece, né? Especialmente essa região. As questões econômicas, a produção econômica é freada ou impedida ou acaba com algumas iniciativas econômicas da região. Então, isso tudo vai acabar batendo lá na porta do prefeito, que vai ter que correr e fazer um monte de coisa e acolher e dar a resposta adequada e depois recuperar, né? A gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, também a gente tem uma atuação extremamente forte, a economia do Estado parou e impactou nacionalmente. Então, ao fim e ao cabo, a mudança do clima, atualmente, ela é também muito uma pauta econômica que a gente precisa estar atento e uma pauta transversal. Então, é um pouquinho daí do que a gente traz. As oportunidades comuns, é isso que eu já trouxe ali anteriormente, mas essa oportunidade dessa região trabalhar primeiro de forma conjunta, daqui a pouco o acesso ao recurso vir de forma mais facilitada para esse conjunto de municípios que talvez um município de 3 mil habitantes não conseguiria acessar. Então, esse olhar regional, ele traz essa complementariedade e essa possibilidade de acesso a fundos nacionais e internacionais, recursos nacionais e internacionais também. Então, a gente sabe da importância desse tipo de trabalho que a gente executa para uma região com tantos problemas e vulnerabilidades climáticas. E aí, aqui um pouquinho, né, Santa Catarina é um estado que há muitos anos, historicamente, trabalha de forma cooperativa. Então, para a gente está sendo muito bom, assim, a gente trabalhar com essa região, com esse olhar para as questões de cooperação regional, tanto via CINV quanto via ANV. É um aprendizado para a gente e a gente está querendo aí, né, apoiar e, de fato, incentivar essa região para que avance aí na sua construção de um território mais sustentável. Então, é isso um pouquinho, se a gente quer um território adaptado aos desafios, imensos desafios climáticos, e também ter acesso a financiamento, a gente precisa ter uma governança forte, que é o que está sendo estabelecido ali na região do Médio Vale, com esse apoio e esse olhar para a cooperação, estudos técnicos bem consistentes e planos sólidos. Então, é um pouquinho aí desse trabalho que a gente está fazendo. Eu deixo aqui meus contatos, fico também à disposição, deputado Elisângela, para a gente se aproximar de outros municípios e trazer essa pauta com mais centralidade para dentro das nossas cidades. Obrigada. Muito bom, Cibele, muito bom mesmo. Muito bom a gente te ouvir aqui, ouvir um pouco desse andamento. A gente, assim que vocês anunciaram, né, essa cooperação com aquela região, a gente se empolgou aqui de poder trazer e entender um pouco de como vai estar sendo executado. E a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa tem muito interesse em acompanhar. Como falaste, Santa Catarina tem sido um exemplo no associativismo entre os municípios, né? E esse associativismo dos municípios, ele tem fortalecido muitas ações, e eu vejo um potencial enorme para tratar das questões climáticas, econômicas, ambientais, dessa forma, e aproveitando esse potencial e esse tecido que já foi constituído no estado do associativismo entre os municípios, né?
Deixa eu te perguntar umas coisas aqui, umas questões. Então, já foi instalado o sistema de governança, é isso? E agora, a partir daí, existe, então, um conselho, uma articulação que tem se reunido periodicamente, ou tem uma agenda comum. É uma agenda comum. Para a implementação daquelas etapas todas até garantir a conformidade climática. É isso. O objetivo é alcançar a conformidade climática e ter os instrumentos, planos, os estudos para acessar recursos, que é um pouco do que a gente vem discutindo nas ações preparatórias da COP, né? Como que os acordos globais aterrissam no território do ponto de vista do financiamento, né? Eu estive antes de ontem e na segunda-feira participando de algumas etapas preparatórias da pré-COP, chamada assim, e um dos debates que eu participei foi sobre o financiamento, né? E essa é a grande discussão, né? Mas a gente também tem, de acordo com o que a gente fez nessas conferências regionais aqui em Santa Catarina, a gente percebeu a ausência de conhecimento mesmo, de como a gente se prepara para que aterrize nos nossos territórios os acordos que são elaborados globalmente, né? Então, e tu deu pistas aqui muito concretas sobre isso na tua fala, e muito interessante assim, saber que esses 17 municípios poderão estar conformes, né, para poder avançar no ponto de vista da adaptação climática, da transição, né? Então, eu te pergunto, assim, esses planos, né, ou essa conformidade, ela vai ser individual ou ela vai se dar no coletivo dos 17 municípios? E também como é que se dá esse espaço de governança hoje, né, só para a gente entender um pouco melhor. Maravilha. Então, deputado, o espaço de governança ele tem várias frentes, né? Ele tem um grupo executivo que é formado e deliberativo, né? Que é formado pelo CINV e pela ANVI, com apoio do ICLEI e o BRDE, que é o agente financiador, né? E existe o grupo que agora vai me falhar o nome, mas se não me engano é o grupo, tem o executivo e tem mais 2 grupos, tá? Esse segundo grupo, ele tem a participação dos 17 municípios, um representante, pelo menos, dos 17 municípios, porque ele vai apoiar e vai ser, assim, peça fundamental para a gente coletar dados, né? E tem um grupo ampliado, que é para stakeholders, na hora que a gente for fazer algumas iniciativas públicas de validação de alguns processos ou mesmo de coleta de informação de alguns processos para participação popular. Então, são 3 instâncias que já estão operando. A mais atuante e que maior, vamos dizer assim, uma das maiores importâncias é a da coordenação executiva, porque é quem vai dar o tom e a agilidade para as coisas acontecerem. A segunda instância ela é fundamental para o bom andamento do trabalho, para a gente cumprir o cronograma, né, que é de ter acesso a informações, e também para a qualidade final dos documentos. E a terceira instância é fundamental também para a gente ter a participação das pessoas, entenderem o que está acontecendo e a gente conseguir, numa sequência, aí, avançar para a implementação. Então, são essas 3 instâncias de governança. Com relação ao formato desses documentos, eles vão ser documentos, um documento regional, são vários documentos regionais, alguns vão ter características individualizadas. Por exemplo, o plano de ação foi um pedido do próprio BRDE, que a gente, fizesse o plano regional, mas que a gente tivesse anexos que as cidades se enxergassem ali. Então, a gente vai ter o grande plano regional e pequenos anexos também, que a cidade se enxergue ali, ela como como unidade, né? Não só no formato regional. Então, basicamente, é isso. Eu não sei se faltou alguma pergunta. Não, isso sim, o plano... se esse plano de conformidade climática, né, ele vai ser um plano, cada município vai ter o seu, ou se vai ter um desses 17 municípios conjuntos, assim. Então, sim, se eles forem procurar por financiamento, buscar executar as ações previstas, eles vão fazer isso individualmente ou vai ser sempre conjuntamente nos 17 municípios? Aí assim, vai no gosto do freguês, deputado. Mas, assim, os municípios eles vão se enxergar nesses documentos, né, especialmente no plano de ação,
que é o que, ao fim e ao cabo, lá os bancos acabam solicitando. Mas eles vão poder trabalhar de forma regionalizada ou individual. Talvez, também, olhando assim, estrategicamente, talvez os 14 municípios do SINV possam trabalhar numa frente, os outros 14 em outra frente da ANV. Enfim, o formato dessa governança pós é muito particular e específico, e cada caso vai ser um caso. Mas a gente vai deixar o território preparado para trabalhar tanto na unidade do município quanto de forma regionalizada. Tá? Muito bom. Obrigado mesmo. Imagina, por essa contribuição. Prazer. E eu quero dizer que essa comissão está bem disponível para poder acompanhar e participar também e ser utilizada pela governança para poder apresentar. Aqui nós temos um grupo bem representativo de deputados dessa região do Vale do Itajaí, né? Então, eu quero dizer que a comissão está à disposição para poder colaborar e também, se quiserem vir apresentando resultados prévios aqui com a gente a gente tem bastante interesse de ver isso acontecer, porque certamente é a forma de se preparar do ponto de vista da conformidade para acessar também os recursos que são acordados globalmente, né? Especialmente num período agora de pré-COP e participação da COP30. Então, é muito legal. Seguimos aí nas próximas etapas. Deputado, conta com a gente, né? Para mim é um prazer, uma honra vir falar um pouquinho do ICLEI e poder contribuir com esse debate, né? Tanto do ponto de vista de nivelamento de conhecimento, quanto de avanço dessas pautas em municípios que às vezes nem nos conheciam. Então, a gente fica à disposição, não só para trazer os resultados aí parciais do trabalho com o Médio Vale do Itajaí, mas outros também. Para essas pautas climáticas, podem me acionar sempre que necessário. Obrigada. Muito legal, muito obrigado. A gente, nas nossas rodadas de preparação da COP, a gente percebeu a necessidade desse tipo de debate também na região do Oeste Catarinense, Extremo Oeste e Oeste, que é uma das regiões hoje mais afetadas pela seca, vamos chamar assim, né? Ela é uma região que está já muito definida, que é muito sensível às mudanças da dinâmica ecossistêmica da Amazônia. É uma região que, quando a gente tem períodos que afetam, né, como as grandes queimadas, quando o ciclo hidrológico se altera, também é uma das regiões que sente primeiramente essa mudança, né? Então, a estiagem é muito forte na região do Oeste, né? A gente foi visitar algumas comunidades indígenas que não têm água encanada, né? São centenas de famílias que não têm água encanada em casa e que não conseguem praticar agricultura, e que, só para dizer de um setor, agora o próprio setor agroindustrial sente demais assim, a estiagem naquela região. Então, daqui um pouco a gente também pensar um pouco dessas outras regiões com essas outras características, né? A gente também teve na região do extremo sul, assim, do sul do estado, o dilema, né, sobre a transição energética justa do carvão mineral, né, que alargou até 2050, é demais, diante dos acordos globais. Deveria vir até 2030, essa é uma realidade. Porém, também os municípios e a população não tem outras alternativas do ponto de vista econômico para uma transição energética justa, né? Então, a gente vê municípios com dilemas grandes assim do ponto de vista econômico também, né? Então, só para dar um retrato, né, da realidade catarinense, e a gente tem aí um cenário hoje que é isso, né? Quem mais sofre no Vale são as comunidades mais empobrecidas. Essa é uma realidade. Os agricultores familiares pequenos, né? Tem comunidades indígenas bem grandes, bem consideráveis ali na região. Então, a gente também pensar um pouco que esses planos eles vão trazer melhor qualidade de vida para essas pessoas, né? E segurança, né, principalmente. Então, é isso, vamos continuar caminhando. E deixo aqui essa dica também sobre a região do sul do estado e do oeste catarinense, né? Gente, a gente agradece a presença de ambas, né? Agradecer muito esse momento, a gente vai ter outros. E eu dou por encerrada essa reunião ampliada e agradecer mais uma vez. Obrigado.